Olá, olá, estudante, tudo bem com você? Professor Mário Jones aqui. Vamos lá para mais uma aulinha. E o tema da aula de hoje, estatística. Vamos discutir aí um pouquinho sobre as medidas de posição, que é a moda, a média, a mediana, relatar um pouquinho sobre a amplitude amostral. Então, vem comigo. Então, olha só, quando eu tenho um conjunto de dados, tá? Um conjunto de informações. Então, vamos lá, tem um conjunto de informações. Exemplo. Eu tenho aqui as notas de 10 alunos. Ó, notas de 10 alunos. Sempre aí no intervalo, vou pensar aqui no intervalo de 0 a 100, tudo bem? Então, vamos considerar aqui, ó, 50, 50, 40, 45, 55, 50, 70, 70, 80, já deram 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí vamos colocar aqui a nota 30. Beleza. Tenho 10 informações. Primeira coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é um negócio chamado amplitude. Então, amplitude amostral. O que seria a amplitude amostral? Vou chamar aqui, ó, amplitude amostral. Isso vai ser o maior valor da minha sequência menos o menor valor dessa sequência, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa amplitude amostral. O que é amplitude amostral? Observa no meu conjunto de dados. Eu tenho ali o 80, que é o meu maior valor, ó, dos elementos que eu tenho aí, 80 é o maior valor. Então, 80 menos o menor valor é 30. 80 menos 30 é 50. Então, a amplitude amostral é fazer o maior valor menos o menor valor. Então, a amplitude amostral, fazer maior valor menos o menor valor. Bom, segunda coisa importante que nós temos que aprender é o ROL. O que seria o ROL? São os meus dados em ordem crescente. Como assim, professor, meus dados em ordem crescente? Vou pegar esse conjunto de informações e vou colocar essas informações em ordem crescente. Aqui eu quase, coloquei em ordem crescente, mas vamos lá. Eu vou do menor valor para o maior valor. O menor valor que eu tenho ali é 30. Então, vou escrever o 30 aqui, ó. Vou escrever um pouco menorzinho, tá? Então, 30 já foi. Próximo valor em ordem crescente. Então, 30 já foi. Então, agora é o 40. Então, 40. Próximo valor, 45. Se vocês observarem, o próximo valor é o 50, ó. 1, 2, 3 vezes. Então, é 50, 3 vezes. Próximo, 55. Então, 55. 70, 2 vezes. Então, 70. E, por fim, o 80, que é o último valor aqui. Vamos ver se eu esqueci algum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Escrevi todos os elementos. Então, o que é a amplitude amostral? A amplitude amostral é fazer o maior valor menos o menor valor. Isso é amplitude amostral. O que é ROL? ROL são os dados organizados em ordem crescente. Então, peguei os meus dados e coloquei em ordem crescente. Próximo conceito que iremos aprender é a moda. Ó, moda é o elemento que mais aparece.
Ó, moda é o elemento que mais aparece, é o elemento que se destaca, o elemento que aparece mais vezes. Se vocês observarem o elemento que aparece mais vezes, aí é o número 50, que ele aparece 3 vezes. Então, a moda aqui, no caso, é o número 50. Lembrando que moda é o elemento que mais aparece. Olha que interessante, então, o conceito de mediana. Então, vamos lá, ó. Mediana. E aí, a mediana, nós calculamos por meio do rol. Então, o que a mediana faz? Ela divide o rol, então, divide o rol ao meio. Então, o que a mediana faz? Divide o rol ao meio. Como assim, professor, divide o rol ao meio? Vou escrever aqui o meu conjunto. Então, é 30, 45, vamos escrever aqui bonitinho. Ó, 30, 45. Né? 45 não. 40, depois o 45. Agora sim, 40. Então, 45, aí o 50, o 50, o 50. Próximo, 70. Então, 70, não, 55, depois o 70. E depois o 70 e depois o 80. Então, 55, 70, 70, 80. Perfeito. Mediana divide o rol ao meio. Gente, divide ao meio. Quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 10 elementos. Quando você divide 10 por 2, isso dá 5. Então, quer dizer que eu tenho 5 elementos à esquerda e eu tenho 5 elementos à direita. Então, aí, ó, 5 elementos à esquerda, 5 elementos à direita. Onde é que está a mediana? A mediana está exatamente aqui, ó, entre esses dois elementos. Então, essa daqui é a minha mediana. Como é que eu calculo essa mediana? Bom, eu vou fazer esse elemento aqui, mais esse elemento aqui, dividido por 2, ou seja, 50 mais 50 dividido por 2. 50 mais 50 dá 100. Dividido por 2. 100 dividido por 2 dá 50. Pronto, olha. Calculamos a mediana. E, por fim, mas não menos importante, vamos calcular a média. Então, média aritmética. O que seria a média aritmética? A média aritmética, que eu vou representar por esse símbolo aqui, ó, seria a soma de todos os elementos, ó, a soma de todos os elementos, dividido pelo total de elementos. Como assim, professor, a soma de todos os elementos dividido pelo total de elementos? Eu vou fazer a soma de todos esses números aí e dividir por 10. Quer ver? Vamos fazer nessa conta de cabeça? Acho que aqui dá tranquilo, olha só. 30 mais 40 dá 70. 70 mais 45 dá 115. E aí, ó, vamos lá. Vou usar aqui, ó, talvez aqui seja mais fácil para a gente perceber. Olha só, quando eu junto esses dois aqui, dá 100, não é isso? Quando eu junto esses três aqui, ó, vamos fazer a conta de cabeça aqui, ó. 55 mais 45 dá 100, mais 40 dá 140. Aqui, ó, esses daqui adicionados. Bom, 50 mais 70, 120, mais 70, 190. E, por fim, a soma desses daqui vai dar 110. Então, vamos fazer a soma? 110 mais 190 dá 300. 300 mais 140 dá 440. 440 mais 100 dá 540. Então, isso daqui vai ficar a soma de todo mundo ali,
vai ser 540. Então, esse 540 aqui, ele é o quê? É a soma de todas as notas. Tudo bem? Então, esse 540 é a soma de todas as notas. E vou dividir pelo total de notas, que são quantas? 10. Então, isso aqui é o total de notas. Olha só que fácil. Então, 540 dividido por 10 dá 54. Isto significa que a nota média desse conjunto de dados é igual a 54. Então, quando eu tenho um conjunto de dados, eu tenho algumas informações importantes. Primeira coisa, amplitude amostral é fazer o maior valor do seu conjunto de dados menos o menor valor desse conjunto de dados. Segunda coisa, segundo fato importante aí, quando você tem um conjunto de dados, você precisa colocá-los em ordem crescente, ou seja, você vai organizar esse conjunto de dados. E qual é o nome que eu dou para isso? Chamo isso de rol. Então, rol são os dados organizados em ordem crescente. Muito bem. Moda. Moda é o elemento que mais aparece. Então, o elemento apareceu mais do que os outros, ele é chamado de moda. Tudo bem? Mediana divide o rol ao meio. Então, a mediana divide o rol ao meio. E, por fim, a média aritmética. O que é média aritmética? Somar todos os elementos e dividir pelo total de elementos. Tranquilo? Fácil demais, né? Na próxima aula, vamos fazer mais atividades para que você fique craque nisso daí. Tchau, tchau.